Durante toda a história, a ideia de que Deus exercia o poder de castigar os homens era amplamente aceita na cristandade. Com a chegada do século XX e por volta dos anos 1980, uma nova forma de ver esse assunto foi mudando gradativamente. Ao invés de Deus castigar os homens, foi proposto que Deus não castigava ninguém. Quem nos castiga somos nós mesmos, começou-se a se dizer. Aproveito para pedir seu like no vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal para que possamos continuar com esse trabalho. Obrigado. Então, se Deus não castiga, por que os pais deveriam castigar seus filhos? Seria um pensamento consequente, já que eles seriam representantes de Deus para educá-los. Os psicólogos tiveram grande participação no pensamento de que os pais deveriam apenas dialogar com seus filhos, sem dar uma palmada neles como castigo por alguma malcriação. Desta forma, uma geração inteira perdeu a referência de um Deus que castigava, de pais que não davam palmadas e que a única consequência de atos maus eram apenas retribuídos pelo acaso, seguido do clássico aviso materno: a vida vai te ensinar. Mas será realmente que um Deus que não castiga existe? O conceito de Deus, segundo o dicionário Aurélio, é que Deus é um ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último do que existe. De modo geral, esse conceito é reconhecido por todos, porém foi somente na Bíblia Sagrada, escrita pelo povo judeu, que encontramos a revelação mais extraordinária desse Deus transcendente, de que Deus é amor. Tal afirmação não é encontrada em nenhum outro livro sagrado dos povos, como o Alcorão dos muçulmanos e o Bhagavad Gita dos hindus, por exemplo, somente na Bíblia. Nem mesmo tal frase é encontrada nos ditos dos filósofos. O rei Davi compôs salmos afirmando que Deus tem amor eterno. Deus amar os homens era um conceito estranho ao resto dos povos antigos. Na maioria das vezes, os deuses são limitados em áreas específicas de poder, como Requete, a deusa das rãs no Egito, ou Poseidon, deus dos mares na Grécia. Muitos deles tinham paixões humanas e eram egoístas, inclusive. Contudo, a afirmação revolucionária sobre quem Deus é partiria de um simples pescador da Galileia, já idoso, em uma de suas singelas epístolas do Novo Testamento. Foi João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, quem afirmou que Deus é amor. Nós, humanos, não conseguimos entender exatamente o que isso significa, pois temos amor, mas também temos raiva, inveja, rancor e tantas outras áreas cinzentas que permeiam nossa alma. Na revelação inspirada do apóstolo João, Deus não tem sombra nem eclipse. Ele é pura luz e puro amor. Então, chegamos à questão crucial de nosso tema neste vídeo. Como alguém que é puro amor mandou matar? O Deus de amor e o castigo da morte. Não há resposta simples para essa questão, mas há pistas, há dicas que podem ser analisadas com franqueza, deixando de lado inclusive alguns conceitos equivocados sobre quem Deus é, para poder entender um pouco o mundo real em que vivemos. Um mundo onde há o bem e o mal. E isso é inegável. Convido a você a fazer uma rápida reflexão sobre o que seria um ser amoroso e bondoso. Muitos têm uma ideia que tal ser não seria capaz de praticar violência e usar a força para chegar aos seus objetivos, ou para impedir intentos criminosos de outros. Tal pensamento, por si só, já é um equívoco desmentido logo na cena doméstica. Quem tem ou teve pais bondosos sabe que eles usaram de sua força e autoridade para educá-lo ou castigá-lo se necessário, e protegê-lo também de alguma ameaça externa. Seja como for, esses pais usaram de força e até de violência para isso. Tal violência usada pelos pais ou por um marido para proteger sua esposa de um perigo real são atitudes boas.
A violência é má quando é usada para cometer crimes, não para impedir crimes, que, de outra forma, não seriam impedidos. Um dos títulos de Deus na Bíblia é o Senhor dos Exércitos, e esse Senhor age com força se for necessário. Afinal, por que ser o comandante supremo de um exército se não for usá-lo em caso de necessidade? E um exército age pela força. O diálogo fica restrito aos diplomatas. Se não o vejamos. Se levarmos em conta a atuação beligerante dos anjos do exército do Senhor, concluímos que Deus não tem um exército semelhante ao da ONU, por exemplo, aquele dos capacetes azuis. O exército da ONU ficou famoso na guerra da antiga Iugoslávia por vigiar as ruas de Kosovo em seus tanques, enquanto atiradores inimigos praticavam tiro ao alvo na população que passava, e os capacetes azuis nada faziam. Eram apenas soldados de observação, justificava a ONU. O exército de Deus não é assim. Os anjos andam armados. Frequentemente são retratados com espadas desembainhadas em punho, mas não sabemos de fato que armas são essas na realidade, pois eles são espíritos. E assim mesmo, eles guerreiam e lutam até mano a mano se precisar. Vemos no livro de Daniel que o anjo Gabriel foi enviado por Deus para responder a uma questão do profeta e foi impedido por uma figura chamada de Príncipe da Pérsia. Um anjo antagonista tão forte que o segurou por 21 dias, tendo Gabriel que apelar para o arcanjo Miguel para vir ajudá-lo. Curiosamente, Deus não interviu de forma direta na luta. Ele permite que tanto homens quanto anjos resolvam suas questões, embora ele esteja sempre ao lado daqueles que lutam por justiça. O primeiro casal da humanidade foi expulso do paraíso não com pedidos gentis para se retirar, mas pela força, e um anjo com a espada em punho foi colocado à entrada do paraíso para impedir que eles retornassem ao jardim e comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre, mas de modo caído, como o diabo. Já pensou que planeta ainda pior seria a Terra se serial killers e genocidas como Hitler e Stalin vivessem sem conhecerem a morte? Desobedecendo a Deus, o profeta Balaão teve seu caminho impedido por um anjo armado com ordens para matá-lo se ele continuasse o trajeto. Foi a burra em que ele estava montado que viu o anjo e refugou. O nécio foi salvo pela burra. Os dois anjos que tiraram Ló de Sodoma o fizeram com força física e ainda usaram seu poder contra os perversos habitantes da cidade que queriam abusar deles sexualmente. Esse mesmo Ló tinha sido resgatado tempos antes por seu primo Abraão, amigo de Deus, que fortemente armado e com uma milícia particular de 300 homens nascidos em sua casa, lutou contra os bandidos e ainda tomou seus despojos. Com eles, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era uma manifestação do Cristo eterno, e o dízimo daquela batalha foi aceito. Os filhos de Efraim, armados e portando arcos, que retrocederam no dia da batalha, desagradaram a Deus, e essa atitude deles de fugir do combate ainda por cima bem armados, porque arco e flecha eram armamentos privilegiados, foi interpretado por Deus como traição à aliança. Quando Amã tramou o extermínio dos judeus e o rei Assuero não tinha como revogar a sentença, foi concedido a eles através da intercessão de Esté e Mordecai ou Mardoqueu, o direito dos judeus de se armarem e de se defenderem de seus perseguidores. E essa possibilidade de defesa foi uma resposta de Deus à oração e ao jejum do povo. Quando o amonita Naás só aceitou fazer paz com os israelitas desarmados de Jabes-Gileade
com a condição cruel de furar o olho direito de todo homem e mulher judia para humilhá-los, o recém-ungido rei de Israel, Saul, foi tomado, diz o livro de Samuel, pelo Espírito de Deus que gerou nele uma indignação tal diante daquela maldade que o fez arregimentar um exército e guerrear contra os amonitas, salvando o povo daquela região. Neemias, dirigido por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém e o templo após o exílio, juntou diante da oposição de povos vizinhos um grupo de homens que se lançou à reforma, segurando numa mão a pá e na outra a espada. Não há dúvidas de que um povo desarmado diante de outro armado, o resultado é um só: genocídio. Foi através da força que Deus libertou os israelitas do Egito. O faraó não os deixou sair. Ele foi forçado a isso por Deus, que o avisou que poderia matá-lo se quisesse, mas que queria usá-lo como exemplo para os povos. Para vingar com justiça a morte dos bebês israelitas, Deus matou todos os primogênitos do Egito e destruiu o exército do país sob as águas do Mar Vermelho. Era um período de juízo sobre o Egito. E quem exerceu esse juízo foi o Deus de amor. Sabemos pelo apóstolo Paulo que o amor se alegra na justiça e não se compraz na iniquidade. Usar seu poder para castigar um país que se servia de seres humanos para sustentar sua vida de luxo, condenando-os a uma vida de miséria e amargura, foi um ato de amor e justiça da parte de Deus. E ele usou a força para realizá-lo. A ideia clara de Deus ao eleger Israel como seu povo e levá-lo para uma terra boa tinha um objetivo claro: fazer de Israel um testemunho dele e, através dos israelitas, enviar o Salvador ao mundo. Para que o Messias Salvador viesse, Israel teria que estar em uma terra como nação para cumprir o propósito de Deus em salvar a humanidade. Nada nem ninguém poderia impedir a vinda do Messias. O destino eterno de bilhões de pessoas estava em jogo. Deus criou um mundo real, não um mundo mágico. Nossas decisões têm consequências. Para cumprir seus propósitos, Deus não tira a liberdade dos homens. Ele os fez livres e seu respeito quanto a isso é impressionante. O propósito de salvar a humanidade por meio de Cristo já estava em curso quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Inconformados com as dificuldades da travessia pelo deserto, os israelitas começaram a murmurar sobre tudo. Tais reclamações eram algo inacreditável devido às aparições de Deus diante da nação inteira. A rebelião foi tão grande que já estavam a ponto de nomear outro líder para voltar ao Egito, porque, segundo suas próprias palavras, eles estavam com saudades das cebolas e dos alhos do Egito. Para que a rebelião não se convertesse em algo ainda pior, Deus ordenou que tais homens fossem mortos. É um tema difícil, sem dúvida, mas diante do que estava em jogo, Deus não teve outra saída. Havia um plano. O Cristo viria por aquele povo. E de repente, a sua salvação, você que está assistindo a esse documentário, a minha e a de bilhões de pessoas ao longo dos séculos, estava em risco porque um grupo grande e ingrato sentiu saudades de alhos e de cebolas. E estavam dispostos a voltar a ser até escravos glutões para isso, mesmo depois de ter visto Deus fazer tudo o que fez, inclusive falar com eles com voz audível no Monte Sinai. Eles eram, então, indesculpáveis. Realmente, Deus não tinha saída, e eles tiveram que ser condenados por tal infâmia. A terra de Canaã, onde mana leite e mel, também seria palco de muitas mortes, para que Deus introduzisse Israel nela. É importante e revelador sobre o caráter de Deus o tempo que isso levou para acontecer. Os povos que lá habitavam eram tão maus que queimavam os próprios filhos ainda bebês em honra aos seus deuses demoníacos. Essa terra foi dada por Deus a Abraão e seus descendentes, que abriram poços que jorraram, contribuindo com seu desenvolvimento no passado.
Ao revelar a Abraão que abençoaria a humanidade através dele pelo Messias, seu descendente, Deus também disse que a terra só seria deles 430 anos depois, porque, e aí vem a chave, a medida dos pecados dos amorreus ainda não se encheu. O caráter elevado e a longanimidade de Deus não permitiam julgar os habitantes ímpios daquela terra naquele momento, porque a medida dos pecados deles ainda não tinha se enchido. Eles não estavam maduros para o juízo, e Deus tinha ainda tempo de tentar salvá-los, mas eles continuaram cada vez mais renitentes em seus caminhos maus. O juízo não veio na forma de uma chuva de fogo e enxofre, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ali, Deus queria tornar aquela região uma desolação total, como sinal para as próximas gerações. Até as pedras foram consumidas no fogo. Atualmente, é comum ver na região do Mar Morto bolinhas de enxofre no chão, e o curioso é que ali não há vulcão. Para Canaã, o juízo estava reservado na forma de armas em punho pelos israelitas, que saíram, segundo o relato do livro de Êxodo, fortemente armados e com a concordância de Deus. Deus não poderia destruir aqueles povos como fez com os sodomitas, porque atingiria a natureza circundante, destruindo o leite e o mel da região. Ou seja, tornar-se-ia um lugar inabitável, como Sodoma e Gomorra. Ele usou então os israelitas como instrumento de juízo contra aqueles povos. Se Deus usou o fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra e o exército de Israel para destruir os cananeus, que diferença isso faz? Ele ainda avisou aos israelitas que os povos seriam expulsos da terra aos poucos, para que os animais selvagens não se multiplicassem sobre eles. O fato de Deus ter usado os israelitas como instrumento de juízo para castigar aqueles povos que queimavam seus filhos aos deuses pode caracterizar a invasão como extermínio ou genocídio para conquistar a terra. A verdade é que nenhum povo pode acusar os israelitas disso sem que eles não tivessem feito algo semelhante. As fronteiras dos países como conhecemos hoje foram conquistadas através da espada e da pólvora. As nações europeias invadiram países até de além-mar, conquistando-os pela guerra, sem nenhum direito legal de fazer isso. As hordas de Maomé invadiram do Egito ao Líbano, causando terror ao Oriente Médio. O conquistador espanhol Hernán Cortés dizimou os astecas, tão admirados por sua cultura desenvolvida. Mas os astecas faziam sacrifícios humanos aos deuses e participavam de rituais de canibalismo, algo que ofende profundamente o coração de Deus. Teria sido Cortés um instrumento do Senhor para castigar os astecas por essas abominações, como castigou os cananeus pelos israelitas? Deus é soberano e assim como ele usa a polícia para prender malfeitores, os pais para disciplinar os filhos, ele também usa países para castigar países. Eu já dei ordem para o exército dos caldeus retornar para destruir esta cidade, disse Deus a Judá por intermédio de Jeremias. O castigo do desarmamento. Após a conquista da terra e a morte de Josué, deu-se início ao período dos juízes que iam se revezando na liderança do povo. O povo, aliás, se afastou de Deus e passou também a praticar as mesmas abominações que os cananeus faziam, pelas quais Deus os castigou. Por isso, Deus permitiu que outros povos dominassem Israel. Como tais povos eram cruéis, os israelitas clamavam a Deus por socorro, que sempre os perdoava e levantava alguém dentre eles para libertá-los daquele jugo. Foi nesse período que surgiram Sansão, Jefté, Gideão, entre outros heróis da Bíblia. Vale ressaltar que todas as vezes que Israel era castigado por Deus, o país caía nas mãos dos inimigos e ficava indefeso, isto é, desarmado. Ficar desarmado era parte do castigo. Quando Deus os acudiu, eles voltavam a possuir armas. O controle do desarmamento do povo de Israel chegou ao ápice com os filisteus, que os proibiram de amolar os próprios arados ou demais peças para a agricultura. Os filisteus temiam que eles, ao invés de fabricar ferramentas para o campo,
fabricassem espadas e lanças, ou seja, armamento. Note que a preocupação de tiranos modernos vem de tempos antigos. Aliás, esta palavra tirano era o título dos reis filisteus, que passou para a história como sinônimo de autoritarismo perverso. Pensemos em Sansão. Deus o escolheu ainda no ventre materno, e seus pais foram comunicados do seu nascimento por um anjo, que alguns estudiosos dizem que era o próprio Cristo eterno, pois é usado na Escritura um termo que se confunde com o próprio Deus, que é o anjo do Senhor. Deus não lhe abençoou com dons de oratória e diplomacia para convencer o inimigo a deixar os israelitas em paz. A não violência usada por Mahatma Gandhi na Índia só deu certo porque o inimigo eram os ingleses, um povo com grande tradição cristã, e por isso mesmo, em condições de se envergonhar da força bruta empregada contra um idoso humilde e seminu. Ou você acha que a não violência de Gandhi daria certo com Hitler? Claro que não. Ele o atropelaria com um tanque e exporia seus restos mortais em pontos-chave da cidade como exemplo. Deus dotou a Sansão de força, e força sobre-humana para expulsar os filisteus e até matá-los, se fosse preciso. Lembre-se, o Messias teria de vir pelo povo judeu, e Deus não poderia permitir que Israel fosse dizimado, e assim o protegeu até a chegada de Davi, que submeteu os filisteus de forma definitiva. A onisciência de Deus. Agora, vamos encarar o problema do texto mais usado na Bíblia para desmerecer a Deus por seus críticos, a ordem que ele deu para matar homens, mulheres e crianças de peito em 1 Samuel 15. Adianto que só em tentar defender isso não é algo simpático, e isso nos mostra quão insondáveis são os caminhos de Deus, e que nós só conhecemos algo sobre ele porque ele nos revelou, e não nos revelou tudo. O problema começa quando o rei Saul se recusa a matar o rei Agag dos Amalequitas e exterminar todo o povo, inclusive os animais, que ele poupou. Deus, soberano, havia sentenciado aquele povo ao extermínio. Como Deus, ele não precisava dar satisfações a ninguém sobre isso. Na verdade, ele não precisaria nem ter criado os homens. Mas há motivos para Deus ter dado aquela ordem, embora ela ainda nos constranja. O primeiro motivo foi que os amalequitas, ao invés de irem ao encontro dos israelitas saídos do Egito com pão e água, decidiram ir ao encontro deles pelo caminho para matá-los, e por isso Deus os amaldiçoou e marcou o castigo deles séculos depois pelas mãos de Saul. Mas também havia outro motivo que seria revelado séculos à frente. Amã, o primeiro-ministro do rei Assuero, tramou exterminar todo o povo judeu que estava no Império Persa, e ele só não conseguiu por intervenção de Mordecai e da rainha Ester. A Bíblia nos informa que Amã era agagita. Mas o que significa isso? Um povo? Uma tribo? Não, ele era descendente do rei Agag, o amalequita que Saul poupou séculos antes. Foi por muito pouco que os judeus não foram exterminados por Amã. Tão grande foi o risco que eles celebram todo ano o Purim para festejar aquele livramento. Se Amã tivesse tido êxito, o Redentor Jesus não teria como vir. E isso Deus não iria permitir. Onisciente, Deus sabia que o descendente de Agag tentaria destruir os judeus no futuro e deu ordem para que ele não escapasse. Mas por causa de Saul, os descendentes de Agag sobreviveram até Amã, que acabou sendo enforcado na forca que tinha mandado construir para os judeus. Lembram do filme Os Vingadores? Quando eles descobriram que Thanos destruiria a Terra, decidiram voltar no tempo e matá-lo ainda criança. Esse é um famoso paradoxo moral. Você, se pudesse voltar no tempo, mataria Hitler quando criança? A questão é que Hitler, ainda criança, não tinha cometido crime algum, então matá-lo faria de você um criminoso, mas por outro lado, pouparia o mundo de uma desgraça sem precedentes. Só Deus, no entanto, pode fazer isso e não incorrer em pecado. Ele deu tempo aos amorreus e amalequitas para que se arrependessem, mas decidiu interromper o nascimento de Amã para que a vinda de Jesus não corresse risco.
Mas ele é Deus e pode fazer o que quiser. Por mais desconcertante que seja para nós, Deus usa o mal para castigar o mal e refrear o mal. Ele usou Nabucodonosor como martelo das nações e avisou a Baruque, escriba do profeta Jeremias, que ele abrisse mão de seus objetivos grandiosos que havia planejado para si, pois Deus estava reconfigurando o mundo, povos e fronteiras, e não haveria para Baruque ambiente favorável em nenhum lugar para ele desenvolver seus projetos pessoais. Deus concedeu a ele a vida como despojo, e era esse o seu prêmio. Deus se apresentou ao homem de forma progressiva e pedagógica, e ao decretar o fim dos amorreus, por mais desconcertante que seja, ele estava salvando as crianças, que se tornariam naquela cultura dignas de morte quando adultas. Jesus diz que das crianças era o reino dos céus, e quando Deus castigou a casa de Jeroboão, varrendo todos os seus descendentes da face da terra, afirmou ao morrer o bebê de Jeroboão que apenas nele, o bebê, Deus havia encontrado alguma coisa boa, e o bebê morreu. A vinda do Messias. Os israelitas, porém, continuaram pecando e Deus os expulsou da terra como castigo séculos depois. Após o cativeiro de 70 anos na Babilônia, Deus trouxe os israelitas de volta. Eles não foram trazidos porque se tornaram melhores, mas porque o Cristo tinha que vir. E ele veio. O Messias chega com o povo de Israel dominado por mais uma nação estrangeira, desta vez pelos romanos. A chegada do Messias era repleta de expectativa, pois ele carregava o título de filho de Davi, que tinha sido um rei guerreiro vitorioso. Logo pensaram, seu filho também seria um guerreiro. No entanto, os rabinos da época e até hoje talvez não tivessem percebido que o Messias viria duas vezes para Israel, uma para morrer pela humanidade e a outra para julgar as nações. É por isso que Jesus de Nazaré parou ao ler uma porção da Escritura e não prosseguiu mais. Ele estava na sinagoga de Nazaré e leu a profecia de Isaías a respeito do Messias, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor." Ao terminar esse trecho, Jesus fechou o manuscrito e disse que aquela profecia tinha se cumprido. Ele se apresentou como o Messias descrito em Isaías. Mas por que Jesus parou de ler ali? Ainda havia mais texto. Ele parou ali porque o texto a seguir era este: "E para anunciar o dia da vingança do nosso Deus." O Messias não leu esse versículo porque ele não tinha vindo para se vingar. Ele tinha vindo como cordeiro que seria levado para o matadouro. Ele vinha doar sua vida pela nossa. Porém, o ano da vingança do nosso Deus estaria séculos no futuro. Haverá uma vingança contra aqueles que praticam a maldade e odeiam a Deus e tudo que diz respeito a Ele. E essa vingança não será com palavras gentis. Essas palavras gentis já estão sendo ditas há mais de 2000 anos. Aqui na terra, em sua primeira vinda, Jesus não desprezou as armas. Ele mesmo não andava armado, mas seus discípulos andavam. Pedro estava armado quando Jesus foi preso e usou a espada para proteger a Jesus, que o repreendeu, pois era para aquela hora que ele tinha vindo, e a ação de Pedro era inapropriada. Jesus não precisava de espada para se defender. Ele era o Cristo, o príncipe da paz. Para o seu poder, aqueles homens que o levaram preso eram semelhantes em força a um grupinho de crianças de 5 anos de idade segurando em sua mão. Jesus se deixou levar e prender. Agora, por que os discípulos de Jesus andavam com espadas? Havia pelo menos 2 no grupo.
Não é difícil imaginar porque eles viajavam de cidade em cidade e estavam expostos a grandes multidões que queriam tocar em Jesus. Ver aqueles homens ao redor de Jesus e armados de espadas já poderia impor respeito, fazendo-as abrir espaço para eles passarem. No grupo de Jesus havia mulheres piedosas que o sustentavam com seus bens e não eram poucos os lugares desertos porque passavam em suas viagens e as mulheres precisavam ser protegidas. Um dos discípulos era até um nacionalista, Judas, não o Iscariotes, mas Judas o Zelote, que mataria ou morreria ao lutar contra Roma, se não tivesse conhecido Jesus. A própria visão de uma arma já dissuade qualquer intento, muitas vezes nem é preciso usá-la. Os discípulos faziam às vezes de guarda-costas de Jesus, tentavam até impedir que criancinhas se aproximassem dele. Talvez fizessem um cordão de isolamento com os braços para que Jesus pudesse andar no meio da multidão ou coisas assim. Espadas, facas e facões também eram úteis para cortar galhos para fazer fogueira, abrir pequenas clareiras para preparar um acampamento e descascar alimentos. Principalmente para quem estava sempre em caravanas. Não serviu apenas para a defesa, até porque uma simples faca de cozinha já é uma arma branca. Sem falar que as armas mais disponíveis dos judeus eram as pedras do chão. Estevão não foi morto à espada, por flecha ou por faca, mas por apedrejamento. Não sabemos se os apóstolos, inclusive Paulo e Barnabé, que fizeram aquelas grandes viagens missionárias, usavam uma espada na cintura, mas alguns dos 12 usavam. O famoso diálogo da última ceia sobre isso nos dá uma pista em Lucas 22. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem ou tupá de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Embora muitos atribuam essa passagem apenas uma metáfora de Jesus, já que a palavra espada também é usada por ele em outra ocasião como sinônimo de divisão, neste versículo o sentido tem de ser literal, pois um texto que começa mencionando um fato não pode ter uma sequência com sentido alegorizado. Sua fala era concreta: não levaram bolsa, agora leve. Não levaram espada, vendo até a capa e comprem uma. Como a dizer que as estradas eram cheias de perigos e que a experiência primeira tinha sido uma amostra de seu poder para que eles tivessem confiança nele. Aquela providência inicial era para exercitar a fé deles, mas depois de sua partida, Jesus dá a entender que o panorama mudará, pois haverá perseguições e eles têm de estar prontos para elas, inclusive com mantimentos portáteis para fugir. Não estou dizendo que os discípulos pregaram o evangelho pelo mundo com espada na cintura. Eles não eram templários. Sabiam que Jesus os havia enviado como ovelhas no meio de lobos e estavam dispostos a dar sua vida por ele. O que estou dizendo é que andar armado era comum em todos os povos, inclusive em Israel e entre os discípulos de Jesus. Jesus nunca agrediu fisicamente ninguém. Mesmo assim, ele mostrou sua força física e autoridade espiritual ao derrubar as mesas dos cambistas. Ele fez um chicote chamado de azorrag, uma arma branca, e de forma altiva o empunhou, gerando temor e perplexidade em todos. O azorrag, que ele mesmo fez no dia anterior, era uma peça que metia medo, pois trazia nas pontas pedaços de ossos ou lâminas. No livro de Apocalipse, vemos quão importante será o julgamento deste mundo e quão grandes castigos Deus fará cair sobre a terra. E os anjos, mais uma vez, com espadas na mão, têm grande participação nesses castigos. Não há dúvida de que a revelação de Deus ao profeta Elias seja realmente a manifestação preferida da natureza divina, uma brisa mansa e suave, porque Deus é manso e humilde de coração, apesar do seu poder extraordinário. Ele afirma pelo profeta Zacarias que o mover do seu espírito é mais poderoso que a força e a violência. Todavia, o mundo que se formou exige muitas vezes combate pela força para que venha a justiça. E esse combate nunca é a escolha primeira de Deus, mas sempre a derradeira, até encher a medida dos pecados.
E Deus não se furta de agir quando é preciso, embora haja com grande hesitação, como podemos ver no livro de Jeremias. Mas uma vez deixada fluir sua cólera, não há mais volta. Israel, após 1948 anos espalhado pelo mundo, retornou oficialmente à terra ancestral logo em seguida à Segunda Guerra Mundial. O holocausto que Amã planejou não foi permitido por Deus. O de Hitler foi porque Deus escondeu seu rosto dos israelitas, como disse que faria no livro de Deuteronômio. E através de seus caminhos elevados, usou o mal do holocausto para fundar Israel e trazer os judeus de volta, como disse que faria, tanto através do profeta Jeremias como de Joel. Muitos não compreendem até hoje por que os judeus foram tão passivos diante do holocausto. Em fotos e vídeos é normal ver multidões de judeus sendo levadas à morte por um punhado de soldados nazistas. A indagação perplexa sempre foi: por que não reagiram? A resposta simples é: porque eles não tinham armas. Uma das únicas vezes que os judeus obtiveram armas para lutar contra os nazistas foi no gueto de Varsóvia. Um pequeno grupo armado resistiu aos nazistas mais tempo do que a França resistiu à invasão da Alemanha. O exército nazista na Polônia teve que bombardear o gueto porque não conseguiu vencer os judeus nas armas, e eles tinham tão poucas. De volta à terra ancestral no Oriente Médio e rodeado de inimigos, eles vivem hoje fortemente armados, e se por um minuto perdessem todas as suas armas, seriam exterminados imediatamente. E sabe quem tornou os militares de Israel os melhores do mundo? O próprio Deus. Veja o que ele diz sobre o moderno Estado de Israel no livro do profeta Zacarias. Naquele dia farei dos chefes de Judá uma bacia de fogo entre a madeira e um facho ardente entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. Não é isso que vemos há mais de 70 anos? É interessante destacar que Deus não está dizendo que os militares judeus se tornariam fortes e invencíveis diante de seus inimigos como apenas o resultado de seus treinamentos. Não. Ele afirma em primeira pessoa que fará. Ele disse: eu farei eles ficarem assim. Essa coragem e força do exército judeu não é o resultado de uma permissão de Deus, mas de uma ação direta do Deus de Israel. Ele chega a dizer que o menor dentre os soldados será tão corajoso quanto Davi foi, e é ele que fará isso acontecer. Os versos de Isaías que estão exibidos na parede da ONU, que Deus transformará as espadas em arados, é para o milênio escatológico. Não é para hoje, não. Deus preservou Israel no passado para garantir a primeira vinda do Messias. Você consegue imaginar por que ele também o está preservando agora? Na primeira vinda, Jesus veio como homem simples, destronado do reino de Judá, humildemente montado num jumentinho. Em sua segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco, julgando o mundo e guerreando com justiça. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus.